Traí meu marido com um colega de trabalho, mas ele por vingança se casou com a dona da empresa onde trabalhamos. Agora sinto que vão nos demitir. Eu sempre entendi que um relacionamento amoroso ou profissional só se prova verdadeiramente sólido quando é submetido a testes rigorosos de estresse e percepção. Meu casamento com Marco, meu ex-marido, durava 4 anos, mas ele vinha demonstrando uma acomodação inaceitável na nossa rotina doméstica e corporativa. Eu não aceito estar ao lado de alguém que funciona no piloto automático e não demonstra um olhar clínico para o ambiente ao seu redor. Para mim, a convivência sem desafios psicológicos constantes torna qualquer vínculo raso e previsível. Era evidente que o Marco precisava passar por um diagnóstico sério de maturidade emocional. O Marco é do tipo de homem que prefere a paz artificial do que o aperfeiçoamento constante do casal. Ele chegava do trabalho na nossa firma, jantava em silêncio, assistia às suas séries e achava que isso era o suficiente para manter a chama acesa. Essa falta de iniciativa e de agudeza mental me incomodava profundamente todos os dias. Eu precisava saber se ele tinha garra, instinto de proteção e capacidade de leitura de cenários. Se um parceiro não consegue ler os sinais mais básicos do seu ambiente doméstico, como ele reagiria diante de uma crise real? No meu ambiente de trabalho, o Rafael, meu colega de equipe na empresa, começou a se destacar como um elemento interessante para a minha dinâmica. O Rafael sempre foi muito solícito, atento aos meus comandos e claramente impressionado com a minha presença nos projetos corporativos. Ele não tinha a mesma frieza do Marco, o que facilitou a criação de um cenário de avaliação controlado. Eu não estava buscando um caso amoroso vulgar, como qualquer pessoa fútil faria. O meu objetivo era estritamente analítico e voltado para a testagem das competências emocionais do meu marido. Desenvolvi então o que chamei de teste de agudeza sensorial, uma ferramenta metodológica para medir o nível de atenção do Marco. O plano exigia que eu estabelecesse um envolvimento íntimo com Rafael para gerar dados reais de comportamento. A partir disso, passei a introduzir variáveis sutis no ecossistema da minha casa para observar a reação do meu marido. Deixei um recibo de um restaurante de alto padrão estrategicamente dobrado na minha bolsa aberta sobre a mesa de jantar. Em outros dias, apliquei fragrâncias masculinas marcantes nas golas dos meus casacos antes de entrar na sala de estar. Eu esperava que o Marco, ao notar essas discrepâncias evidentes no meu padrão diário, me confrontasse com profundidade psicológica. Ele deveria ter questionado a origem daquele recibo, investigado as nuances do meu comportamento e demonstrado garra para lutar pelo nosso casamento. Uma resposta madura exigiria dele uma postura firme, um debate acalorado e a busca por uma reconexão genuína comigo. Era a oportunidade perfeita para ele provar que não estava anestesiado pela rotina corporativa. No entanto, o desempenho do Marco na avaliação foi um desastre absoluto. Em vez de processar as pistas com sensibilidade e buscar o diálogo construtivo que a situação exigia, o Marco agiu de forma totalmente rasa e burocrática. Ele simplesmente reuniu as evidências de maneira fria, tirou fotos das notas fiscais e entrou em contato direto com um advogado de família. Ele não me deu a menor chance de aplicar o debriefing do teste ou de explicar que tudo fazia parte de uma medição de engajamento relacional. O Marco juntou as roupas dele em 2 malas, deu entrada no processo de divórcio e saiu de casa sem olhar para trás. Ele reprovou miseravelmente no meu critério elementar de maturidade e inteligência emocional. A minha decepção com a falta de fibra do Marco só não foi maior do que a surpresa grotesca que veio alguns meses depois. Descobri que o meu ex-marido, em uma manobra infantil de vingança e compensação de ego, engatou um romance acelerado com a Ana, a proprietária bilionária da holding onde eu e o Rafael trabalhamos. Em questão de pouquíssimo tempo, eles anunciaram o casamento em todas as colunas sociais e corporativas. Para uma mente treinada como a minha, o diagnóstico dessa atitude foi imediato e cristalino. O Marco buscou o abrigo de uma figura materna abastada apenas para mascarar a sua incapacidade de passar na minha prova. O casamento do Marco com a Ana alterou completamente o equilíbrio de poder dentro da nossa empresa. Agora, o homem que não teve capacidade psicológica para sustentar um debate conjugal se tornou o esposo da dona do nosso império corporativo. Eu e o Rafael, meu colega de trabalho e parceiro nessa jornada de testes, passamos a frequentar o mesmo ambiente profissional sob a sombra dessa nova gestão. O Rafael começou a demonstrar um nervosismo absurdo nos corredores, tremendo toda vez que o nome da Ana era citado nas reuniões gerais. A instabilidade emocional do meu ex-marido virou uma ameaça direta à minha estabilidade profissional. Passei a viver sob o pavor diário e constante de que o Marco use a influência irrestrita da Ana para providenciar a nossa demissão.
Ele sabe que a presença minha e do Rafael no escritório é um lembrete vivo do seu fracasso no teste de agudeza sensorial. Em vez de assumir suas deficiências e trabalhar o autodesenvolvimento, é óbvio que um homem com o perfil dele preferirá nos eliminar do quadro de funcionários. Ele tem o ouvido da proprietária todas as noites e certamente articula a nossa demissão por debaixo dos panos. É profundamente frustrante constatar como o sistema corporativo e social protege pessoas sem preparo emocional. Eu investi meu tempo, minha energia e a minha capacidade estratégica para tentar salvar o meu casamento e elevar o nível do meu parceiro. Tudo o que fiz foi em nome do aprimoramento contínuo do nosso vínculo e da busca por uma verdade mais profunda. Agora a minha carreira e o meu futuro na empresa estão nas mãos de um homem que desistiu no primeiro obstáculo e se escondeu atrás de uma bilionária. O Rafael tenta me acalmar durante as pausas para o café, mas a falta de visão dele também me preocupa. Ele acha que devemos fingir que nada aconteceu e focar apenas nas nossas entregas diárias de metas. Essa postura ingênua do Rafael mostra que talvez eu precise testar a capacidade dele de resistir à pressão corporativa muito em breve. Não posso permitir que a fraqueza dos homens ao meu redor comprometa a minha posição de destaque na empresa. Se a gestão da Ana tentar qualquer movimento contra nós, estarei pronta para demonstrar quem realmente possui o controle da situação. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: a querida criou toda uma nomenclatura acadêmica para o teste de agudeza sensorial, só para não admitir que foi pego no pulo traindo o marido no próprio sofá da casa deles. Resposta da OP. Pessoas sem qualquer preparo psicológico ou conhecimento básico em metodologias de avaliação relacional costumam confundir ferramentas sofisticadas de diagnóstico com infidelidade comum. Usuário anônimo 2 diz: você realmente acredita que a dona de uma holding bilionária está perdendo tempo precioso dela planejando a demissão de uma funcionária de nível médio só por causa de fofoca conjugal? Resposta da OP. Você claramente desconhece a dinâmica do meu ex-marido, que passa as noites sussurrando o meu nome no ouvido da proprietária para tentar destruir a minha reputação profissional por pura vingança. Atualização 1. Já se passaram 4 dias desde a última atualização. A atmosfera nos corredores do andar executivo ficou completamente insuportável desde o início desta semana. Tive a infelicidade de presenciar a Ana, a dona da holding, cruzando o saguão principal vestindo um casaco de lã italiana cujo corte e cor foram, sem sombra de dúvidas, sugeridos pelo Marco. Ver a marca registrada do meu ex-marido desfilando pela empresa como se ele fosse um consultor de estilo de elite me causou uma repulsa imediata. Ficou evidente para mim que a influência destrutiva dele já estava contaminando a alta diretoria e que uma demissão injustificada poderia acontecer a qualquer segundo. Diante dessa ameaça corporativa iminente, entendi que não podia me dar ao luxo de ter um aliado fraco ao meu lado. Decidi submeter o Rafael, meu colega de equipe e parceiro, ao teste de solidariedade em crise. Eu precisava garantir que o Rafael estivesse 100% alinhado com a minha frequência estratégica e pronto para enfrentar qualquer manobra da gestão da Ana. Um parceiro de equipe que hesita diante do perigo é apenas um fardo que atrasa o sucesso da operação. Para resistir à pressão dos executivos, nós precisávamos projetar uma imagem de poder absoluto e sintonia moral inabalável. A primeira etapa do teste exigia uma mudança drástica e inquestionável na nossa apresentação pessoal dentro do escritório. Ordenei que o Rafael passasse a vestir, diariamente, ternos de alfaiataria em tom amarelo neon perfeitamente combinando com os meus conjuntos de blazer da mesma cor. A ideia central era estabelecer uma unidade visual inabalável nos corredores, forçando os diretores e a própria Ana a encararem a nossa presença marcante em todas as reuniões. Se eles quisessem nos demitir, teriam que fazer isso olhando para uma frente unificada de alto impacto estético e moral. A segunda etapa do plano de solidariedade exigia uma intervenção direta na gestão da proprietária. Confeccionei uma série de relatórios intitulados Avaliação de Desempenho Moral, nos quais pontuava com rigor analítico as falhas de liderança empática da Ana. Exigi que o Rafael fosse o responsável por caminhar até o andar presidencial no final do expediente e deslizar esses documentos anônimos por debaixo da porta da sala dela. Essa tarefa serviria para medir a coragem do Rafael em executar missões de alto risco sem questionar a minha liderança. O Rafael hesitou de forma lamentável assim que apresentei os ternos amarelo neon e os envelopes com os relatórios. Ele argumentou com a voz trêmula que a nossa escolha de figurino estava fazendo os outros analistas e diretores rirem de nós abertamente nos corredores.
Disse também que deixar papéis anônimos na porta da proprietária era uma loucura que aceleraria a nossa demissão em vez de nos proteger. Fiquei horrorizada com a pequenez da visão dele e com a sua falta de espinha dorsal diante de um teste tão simples. Olhei nos olhos do Rafael e deixei muito claro quais eram as regras do nosso convívio a partir daquele momento. Deixei transparente que se ele não vestisse o terno neon todas as manhãs e não entregasse cada uma das avaliações morais sob a porta da Ana, ele reprovaria sumariamente no meu teste de lealdade. Expliquei que reprovar nesse teste significaria o término imediato da nossa relação pessoal e profissional, pois eu não me relaciono com homens covardes. O medo de me perder e de ficar isolado na empresa falou mais alto, e ele acabou cedendo a todas as minhas exigências. Nos dias seguintes, nossa rotina no escritório virou um verdadeiro espetáculo de alinhamento visual e tático. Todos os dias às 8 da manhã, eu e o Rafael cruzávamos a catraca do prédio vestindo nossos conjuntos amarelo neon impecáveis, caminhando lado a lado com a cabeça erguida. O impacto visual foi imediato, gerando um silêncio constrangedor por onde quer que passássemos no setor de operações. Eu sabia que a mensagem de força e coesão estava sendo entregue com sucesso aos olhos dos observadores. No final de cada expediente, eu acompanhava o Rafael até o hall dos elevadores do andar executivo para supervisionar a entrega dos papéis. Ele caminhava com os passos trêmulos até a porta de madeira nobre da sala da Ana e deslizava o envelope pardo com a avaliação de desempenho moral. Eu observava tudo a uma distância segura, anotando no meu bloco de notas o tempo de resposta e o nível de hesitação motora que ele apresentava. Apesar do pavor estampado no rosto dele, o trabalho estava sendo feito rigorosamente como planejei. Mesmo com a execução impecável do plano, a liderança da empresa adotou uma postura de indiferença estratégica que começou a me irritar profundamente. A Ana entrava e saía do prédio sem fazer menção aos relatórios e sem demonstrar qualquer abalo com a nossa presença neon nos corredores. Essa falta de reação imediata só me provou que o Marco estava agindo como um filtro manipulador, escondendo as minhas avaliações morais para proteger a esposa da verdade. O meu ex-marido continuava jogando limpo por fora e sabotando nossa comunicação por trás dos panos. O Rafael começou a dar sinais claros de exaustão psicológica logo ao fim do quarto dia dessa operação visual. Ele me puxou para a copa do andar e disse que não aguentava mais os olhares tortos das equipes de recursos humanos e da segurança do prédio. Tentei explicar para ele que o incômodo dos medíocres é a maior prova de que a nossa estratégia estava funcionando. Mas a mente dele é limitada demais para absorver conceitos avançados de dinâmica de poder. Ele simplesmente não consegue entender a grandiosidade do que estamos construindo juntos. A minha paranoia em relação à demissão só fez aumentar ao notar o silêncio calculado da diretoria executiva. Se eles não nos demitiram imediatamente após os relatórios, é porque estão arquitetando uma demissão conjunta e humilhante para o fim do trimestre. O Marco certamente aconselhou a Ana a manter a calma enquanto prepara uma armadilha jurídica para nos colocar na rua sem direitos. Eu não vou assistir a esse golpe de braços cruzados enquanto o meu parceiro chora pelos cantos do escritório. Preciso elevar a fasquia dos testes e encontrar uma maneira de desestabilizar o Marco diretamente antes que ele conclua o seu plano de expulsão. Se o Rafael quiser continuar ao meu lado nessa guerra corporativa, ele terá que provar um nível de coragem muito superior ao que demonstrou vestindo um terno colorido. A fraqueza dos homens ao meu redor continua sendo o maior obstáculo para minha vitória total. Nas próximas semanas, aplicarei uma medição que forçará o meu ex-marido a mostrar a sua verdadeira face para toda a empresa. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: vocês dois pareciam dois canhotos de marca-texto ambulantes tentando passar despercebidos no escritório da firma. É inacreditável a vergonha alheia. Resposta da OP. O contraste visual do tom amarelo neon cumpre a função de desestabilizar a aura de autoridade ultrapassada da diretoria e reforça a presença inabalável da nossa equipe. Nos corredores. Usuário anônimo 2 diz: deixar cartas supostamente anônimas sob a porta da dona vestindo um terno amarelo neon torna o seu conceito de anonimato uma piada matemática. Resposta da OP. As avaliações foram impressas em papel neutro e deslizadas em horários de pico operacional, tornando o emissor materialmente indetectável pelas regras da lógica formal. Atualização 2. Já se passaram 3 semanas desde a última atualização. A passividade da diretoria executiva diante da nossa presença e dos nossos relatórios atingiu um nível que ultrapassou a neutralidade e virou uma afronta à minha inteligência. Ficou matematicamente provado para mim que o Marco, meu ex-marido,
Estava interceptando as minhas comunicações e blindando a Ana de enxergar a realidade do ambiente corporativo. Ele sabia que se a proprietária lesse as minhas análises sobre a fraqueza moral dele, o casamento bilionário deles ruiria em questão de dias. Para salvar os nossos empregos e restabelecer a verdade, eu precisava desmascarar a covardia do Marco diretamente para sua nova esposa. Desenvolvi então o teste de cavalaria e coragem espiritual, uma intervenção performática desenhada para expor a ausência de nobreza de alma do meu ex-marido. O plano consistia em criar um cenário de confronto honrado no qual o Marco seria forçado a defender a sua reputação ou demonstrar sua total pequenez diante dos funcionários. Se ele aceitasse o desafio com elevação, provaria ter algum valor. Se recuasse, sua máscara de homem sofisticado cairia diante da proprietária. Era uma medição perfeita fundamentada nos princípios clássicos de conduta e honra. Para executar o plano com o devido rigor estético, contratei um ator de teatro local e paguei a sua diária integralmente do meu próprio bolso. Providenciei uma armadura medieval completa, confeccionada em metal polido, para que o profissional vestisse o traje com a imponência necessária. Instruí o ator sobre cada detalhe da missão. Ele deveria interceptar o Marco no estacionamento privativo da diretoria exatamente no horário do almoço, quando a circulação de executivos é máxima. O objetivo era desafiar o Marco publicamente para um duelo de poesia épica em alto som, testando seu galardão espiritual. No dia marcado, reuni o Rafael e fomos até o subsolo do prédio corporativo meia hora antes do horário combinado. Nos posicionamos de forma estratégica atrás de uma grande van da equipe de manutenção, onde tínhamos uma linha de visão limpa para a vaga reservada da presidência. O Rafael tremia da cabeça aos pés, segurando um copo de café descartável com tanto nervosismo que a bebida derramava sobre as suas calças. Tive que desferir um beliscão firme no braço dele para que mantivesse a postura de observador científico e parasse de emitir ruídos de pânico. Exatamente às 12h15, o Marco surgiu no estacionamento ao lado da Ana, ambos caminhando em direção ao carro executivo da holding. Segundos depois, o ator contratado surgiu de trás de uma pilastra, trajando a armadura completa que ressoava a cada passo pelo concreto do subsolo. Ele desembainhou uma espada de cenografia, apontou para o meu ex-marido e começou a declamar versos épicos em tom de trovadorismo medieval, desafiando a honra do Marco diante de todos os presentes. A acústica do estacionamento amplificou a cena de forma majestosa e impecável. Eu esperava que o Marco, diante de um teste de nobreza tão claro, respondesse com algum nível de elevação poética ou aceitasse o debate de cabeça erguida para honrar a posição que ocupa ao lado da dona da empresa. Esperava que ele demonstrasse a garra de um homem que merece estar onde está. No entanto, a reação do meu ex-marido foi a manifestação mais medíocre de covardia corporativa que já presenciei na minha vida inteira. O desempenho dele foi um fracasso retumbante sob qualquer métrica de honra. Em vez de encarar o desafio com a dignidade que a situação exigia, o Marco empurrou a Ana para trás de si de forma afobada e puxou o celular do bolso com as mãos agitadas. Ele nem sequer tentou responder aos versos do ator ou entender a mensagem filosófica por trás daquela abordagem. Ele descou diretamente para a central de segurança privada do edifício, gritando no telefone como uma criança assustada que teve seu brinquedo ameaçado. Ele não teve um pingo de elevação espiritual para lidar com a nobreza da arte. Em menos de 3 minutos, 4 seguranças armados invadiram o estacionamento do subsolo, cercaram o ator em armadura e o imobilizaram brutalmente contra o chão de concreto. O Marco assistiu a toda a cena de braços cruzados, escondido atrás da Ana, com um sorriso frio e presunçoso no rosto enquanto o profissional contratado era arrastado para fora do prédio. Ele usou a força bruta da instituição para escapar de um julgamento moral legítimo. Saquei meu caderno de campo imediatamente e registrei um fracasso retumbante de galardão na ficha do meu ex-marido. Ao meu lado, atrás da van da manutenção, o Rafael colapsou emocionalmente de maneira vergonhosa. Ele se agachou no chão, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar baixinho, implorando para que parássemos com as intervenções de campo antes que fossemos descobertos. Ele dizia que a segurança iria checar as câmeras e que a nossa demissão seria questão de horas. Tive que puxar o Rafael pelo colarinho do seu blazer neon e arrastá-lo pelas escadas de emergência até o nosso andar de trabalho, totalmente enojada com a sua falta de firmeza. A atitude do Marco no estacionamento me confirmou o pior cenário possível. Ele é um covarde absoluto que usa o aparato de segurança da Ana para se blindar da verdade. Um homem que chama os guardas para resolver um duelo de poesia é um homem capaz de assinar a minha demissão por justa causa pelas costas sem piscar os olhos.
Ele sentiu o golpe da minha avaliação de caráter e agora sua sede de vingança contra mim e contra o Rafael deve ter triplicado. O Rafael passou o restante da tarde trancado na cabine do banheiro masculino, recusando-se a responder às minhas mensagens de texto sobre o planejamento das próximas etapas. A incapacidade dele de processar a grandeza do teste de cavalaria e coragem espiritual me mostrou que ele está atingindo seu limite de resistência. Se o meu parceiro de equipe colapsa diante de um ator de teatro, como ele me ajudará a enfrentar a junta diretiva quando a crise final chegar? Estou cercada por homens fracos, incapazes de passar nos testes mais elementares de coragem, lealdade e maturidade. O Marco se esconde atrás de seguranças e de um casamento de conveniência, enquanto o Rafael se esconde no banheiro chorando por causa de olhares de terceiros. Se eu quiser salvar a minha carreira e provar a minha superioridade estratégica nessa empresa, terei que tomar as rédeas da situação de forma ainda mais drástica. Nas próximas semanas aplicarei a prova máxima e definitiva, uma medição da qual ninguém poderá se esconder. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: ninguém em sanidade mental gasta metade do próprio salário contratando um ator de teatro vestido de cavaleiro medieval para declamar poesia para o ex no estacionamento da empresa, isso só pode ser piada. Resposta da OP. A literatura clássica e os códigos de cavalaria são os únicos parâmetros metodológicos válidos para medir o caráter de um homem moderno em um ambiente corporativo estéril. Usuário Anônimo 2 diz: já tive um namorado fraco exatamente igual a esse tal de Rafael, que aceitava todas as loucuras da parceira só para não levar bronca e não ser largado, um coitado sem personalidade. Resposta da OP. O Rafael não demonstra nem 10% do esforço heróico e da firmeza moral que um homem deveria apresentar para proteger sua parceira de um complô corporativo evidente. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde a última atualização. A pressão psicológica dentro da empresa atingiu um nível verdadeiramente insustentável e entendi que não havia mais tempo para testes intermediários. Eu precisava aplicar a prova máxima e irrefutável de todas, o teste de verdade holística. Meu objetivo final era comprovar cientificamente se o casamento do Marco com a Ana era uma união legítima ou apenas uma fachada comercial articulada para me desestabilizar e garantir a minha demissão. Se eu demonstrasse à diretoria que o casamento da proprietária era uma fraude emocional, o poder do Marco ruiria instantaneamente. Para realizar esse diagnóstico com precisão científica, comprei um aparelho portátil de polígrafo através da internet e passei 2 semanas inteiras estudando o manual de instruções nas minhas noites livres. A minha ideia estratégica era perfeita na teoria e exigia apenas uma execução tática sem falhas. Eu precisava instalar os eletrodos do detector de mentiras na poltrona executiva da Ana e programar uma calibração remota para captar suas variações cardíacas e galvânicas no momento exato em que o Marco entrasse na sala na manhã seguinte. Escolhi a madrugada de uma terça-feira, exatamente às 2 horas da manhã, para executar a invasão de campo na sede da holding. Forcei o Rafael a me acompanhar até o prédio corporativo, usando o argumento de que a presença dele era indispensável para a logística da operação. Utilizei o meu crachá de funcionária sênior, que incrivelmente ainda mantinha acesso liberado às catracas centrais fora do horário de expediente, e conseguimos burlar a portaria principal sem levantar suspeitas aparentes. Caminhamos em silêncio absoluto pelos corredores escuros do setor presidencial. Conseguimos entrar na sala da Ana sem arrombar nenhuma fechadura, aproveitando que a porta principal estava apenas encostada para a equipe de limpeza do turno da noite. O ambiente era luxuoso, com móveis de madeira nobre e uma imensa poltrona executiva de couro preto atrás da escrivaninha principal. Ordenei que o Rafael ficasse ao meu lado segurando a iluminação do celular focada na base do móvel, enquanto eu me ajoelhava no carpete com o aparelho de polígrafo e vários rolos de fita isolante para fixar os sensores sob o estofado. O Rafael tremia tanto que a luz do celular balançava freneticamente pela sala, projetando sombras distorcidas nas paredes e dificultando o meu trabalho de precisão. Repreendi o nervosismo dele em sussurros irritados, ordenando que mantivesse a firmeza nas mãos para que eu pudesse manusear a fiação delicada dos eletrodos. Eu estava concentrada em trançar os cabos do detector sob a base giratória da poltrona quando precisei cortar um lacre de plástico sob o assento. Na penumbra da sala, usei um alicate de corte sem perceber que aquele cabo não pertencia ao móvel. Cortei por engano um cabo de fibra ótica que alimentava o sensor de presença velado do andar executivo, interrompendo o circuito fechado da presidência. No mesmo instante em que as pontas do fio se separaram,
O alarme silencioso de alta segurança da holding foi acionado diretamente na central da Polícia Militar e na sala dos guardas do edifício. Nós não ouvimos nenhuma sirene tocar no andar, o que me deu a falsa ilusão de que o trabalho de instalação dos eletrodos continuava progredindo perfeitamente sob a poltrona de couro. Menos de 5 minutos depois, a porta dupla da sala presidencial foi arrombada com violência por uma equipe da Polícia Militar acompanhada pelos seguranças privados do prédio. Fortes luzes de lanternas táticas foram apontadas diretamente para os nossos rostos no escuro, acompanhadas por gritos de ordem de prisão e armas empunhadas. O cenário que os policiais encontraram era absolutamente caótico e impossível de ser explicado de forma simples sob a ótica deles. Eu estava ajoelhada no chão de carpete, descabelada, com um rolo de fita isolante preso na boca para facilitar o manuseio e um emaranhado de fios coloridos de polígrafo em ambas as mãos. Ao meu lado, o Rafael colapsou completamente. Ele caiu sentado no chão, chorando de pavor de forma histérica, enquanto segurava a luz do celular apontada para a própria cara em um gesto de rendição desesperado. Fomos imobilizados imediatamente pelos agentes, algemados com as mãos para trás e conduzidos para fora do prédio corporativo sob o olhar atônito da equipe da limpeza. Fomos levados para a delegacia central da cidade, onde fomos autuados em flagrante pelos crimes de invasão de propriedade privada, dano ao patrimônio e tentativa de sabotagem industrial. Passamos a madrugada inteira trancados em celas separadas do distrito policial sem direito à fiança imediata devido à gravidade das acusações formuladas pelos advogados da holding. Na manhã seguinte, ainda na cela, fomos formalmente notificados da nossa demissão sumária por justa causa assinada pelo setor jurídico da ANA. A minha demissão por justa causa foi o fechamento de um ciclo de perseguição que começou no dia em que o Marco decidiu se vingar do meu teste de agudeza sensorial. A diretoria da empresa usou um pequeno erro técnico de fiação para mascarar a sua incapacidade de lidar com a busca pela verdade holística dentro da firma. Eles preferiram me prender e me demitir a ter que encarar os resultados científicos que o meu polígrafo revelaria sobre o casamento da proprietária. O Rafael me olhava da cela vizinha com um ódio profundo estampado nos olhos, recusando-se a falar comigo sempre que eu tentava alinhar a nossa tática de defesa jurídica para o depoimento ao delegado. Ele agia como se a responsabilidade pelo alarme ativado fosse minha, ignorando completamente que a tremedeira na lanterna do celular dele foi a causa primária da minha falha de visão ao cortar o cabo do sensor. Ele se revelou um parceiro totalmente ingrato e sem capacidade de assumir sua cota de responsabilidade nos riscos da operação. Agora estou respondendo a um processo criminal grave, sem emprego, com a minha reputação profissional destruída no mercado corporativo e prestes a ir a julgamento. A minha certeza de que o Marco articulou tudo isso desde o início permanece inabalável na minha mente. Ele sabia que eu iria até as últimas consequências para testar a verdade e preparou a armadilha do alarme silencioso para me eliminar definitivamente do seu caminho. Mesmo diante das algemas e da demissão humilhante, recuso-me a admitir que a minha metodologia de testes estava errada. A busca pela verdade e pelo aprimoramento das relações exige sacrifícios que a maioria das pessoas medíocres não tem coragem de enfrentar. O Marco e a Ana podem ter vencido esta batalha corporativa usando a polícia e o judiciário, mas a covardia moral deles continuará existindo sob a fachada daquele casamento bilionário. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: a mulher invadiu a empresa de madrugada com um detector de mentiras comprado no Mercado Livre para colar na cadeira da chefe e acha que foi vítima de uma conspiração corporativa. A noção passou longe. Resposta da OP. Sistemas de alarme silencioso e segurança ostensiva são recursos profundamente antiéticos utilizados pelas corporações para impedir que a busca pela verdade holística seja realizada por mentes analíticas. Usuário anônimo 2 diz: o coitado do Rafael parecia o ajudante trapalhão de um vilão de desenho animado, segurando a lanterna e chorando enquanto ia preso por causa de uma doida. Resposta da OP. A falta de firmeza nas mãos do Rafael ao segurar a iluminação do celular foi a única e principal responsável pelo meu erro de precisão ao manusear a fiação da poltrona. Atualização 4. Já se passaram 4 meses desde a última atualização. O estrago na minha vida se tornou absoluto, irreversível e completo em todas as esferas possíveis. Processada criminalmente por invasão de propriedade privada e tentativa de sabotagem industrial, perdi não apenas o meu emprego sênior, mas fiquei com a ficha criminal manchada e com o nome completamente queimado no mercado de trabalho.
Nenhuma empresa do setor aceita sequer agendar uma entrevista comigo depois que a notícia da minha prisão no prédio da holding circulou pelos grupos de executivos. Me vi totalmente isolada, sem renda, sem carreira e abandonada por todas as pessoas do meu convívio social. O Rafael, horrorizado com o rumo trágico que a sua vida tomou após a noite da invasão, contratou um advogado e entrou com uma ordem de restrição judicial urgente contra mim. Ele me bloqueou em absolutamente todas as redes sociais, mudou de número de telefone e prestou um depoimento devastador à justiça para se salvar das acusações criminais. No seu depoimento oficial ao juiz, o Rafael declarou que foi coagido psicologicamente por mim durante meses, afirmando que aceitou vestir os ternos neon e invadir o prédio apenas por pavor de perder o emprego e por medo das minhas ameaças constantes de destruição pessoal. Para evitar o cumprimento de pena em regime fechado pelo crime de invasão, meus advogados fecharam um acordo de transação penal e condicional com o Ministério Público. Como parte obrigatória desse acordo judicial, fui determinada pelo juiz a frequentar sessões semanais ininterruptas de acompanhamento psicológico intensivo. Eu fui para a primeira consulta munida dos meus blocos de notas, disposta a provar para a terapeuta que eu era vítima de um complô articulado pelo Marco e que meus métodos de testagem eram cientificamente válidos para a psicologia relacional. Durante a nossa terceira sessão, no entanto, a terapeuta tomou uma atitude que mudou o rumo de tudo o que eu construí na minha mente. Ela ligou o monitor do seu consultório e exibiu as gravações oficiais das câmeras de segurança daquela madrugada de terça-feira, que haviam sido anexadas ao processo criminal do Ministério Público. Eu nunca tinha visto aquela cena sob o ângulo externo e neutro das câmeras do prédio. A imagem em alta definição na tela mostrou o interior da sala presidencial na mais absoluta escuridão, iluminado apenas pelo feixe trêmulo de um celular. Na tela do consultório, vi uma mulher completamente descabelada, de joelhos no chão de carpete, tentando colar fios coloridos de um aparelho plástico de brinquedo sob a base de uma poltrona de couro com pedaços de fita isolante. Ao lado dela, um homem jovem chorava copiosamente de pavor, encolhido contra a parede e segurando a luz com as mãos trêmulas. Não havia dignidade, não havia metodologia e não havia superioridade estratégica naquela cena. Havia apenas uma figura grotesca, patética e fora de si, destruindo a própria vida no escuro de uma sala vazia. Enquanto a fita rolava, a terapeuta leu em voz alta os relatórios recentes anexados ao processo pelo Marco e pela Ana. O Marco nem sequer mencionava o meu nome nas reuniões da empresa ou nas suas petições judiciais. Ele simplesmente tratava o caso como um incidente lamentável de segurança patrimonial conduzido por uma ex-funcionária desequilibrada. Eles estavam vivendo a vida deles em paz, viajando pelo mundo e gerindo o império bilionário da holding sem dedicar um único segundo do dia para pensar na minha existência ou nos meus supostos testes de caráter. Assistir aquela gravação na luz fria e silenciosa do consultório fez algo quebrar de forma definitiva no fundo da minha alma. Pela primeira vez na vida, a armadura dos meus jargões pseudocientíficos, das minhas teorias de agudeza sensorial e das minhas autojustificativas elaboradas ruiu por completo. Tive um colapso doloroso e avassalador no meio da consulta, me encolhi na poltrona do consultório e caí em um choro convulsivo e incontrolável que durou mais de 1 hora. A dor da realidade caindo sobre o meu peito foi a sensação mais sufocante que já experimentei. Sem os meus termos técnicos e sem a minha postura de superioridade moral, fui forçada a enxergar a verdade nua e crua da minha existência. Percebi o nível absurdo, irracional e absolutamente destrutivo da obsessão que alimentei por anos dentro do meu peito. Os meus ditos testes nunca foram sobre amor, busca pela verdade, maturidade emocional ou aperfeiçoamento de parceiros. Eles eram apenas um mecanismo doente e cruel para exercer controle obsessivo sobre as pessoas e mascarar as minhas próprias inseguranças e incapacidades de amar de forma saudável. Eu destruí meu casamento com o Marco porque não aceitava que ele fosse um homem comum e feliz na sua simplicidade. Eu arruinei a carreira e a saúde mental do coitado do Rafael, usando o medo e a manipulação psicológica para transformá-lo em um cúmplice das minhas loucuras cotidianas. Eu manchei o meu nome profissional. Perdi a minha dignidade e me tornei uma ré criminal condenada pela justiça por causa da minha incapacidade de encarar os meus próprios vazios internos. Minha busca incansável por aplicar testes perfeitos nos outros acabou destruindo tudo o que eu tinha de real na vida. O Marco não reprovou no meu teste de maturidade. Ele simplesmente teve a sanidade mental de se afastar de uma pessoa tóxica e construir uma vida próspera ao lado de alguém que o respeita. Fui eu quem reprovei de forma vergonhosa na prova da vida real.
E o preço dessa reprovação é a solidão absoluta e o peso da minha própria consciência.